Hoje de manhã, nós falamos um pouquinho sobre o grande missionário do Novo Testamento, o grande mestre, aquele que implantou igrejas, aquele que cuidou de igrejas, aquele que ainda continua nos auxiliando, porque inspirado pelo Espírito Santo escreveu algumas cartas, e essas cartas continuam vivas, e é para a igreja contemporânea, é para nós como igreja. O grande evangelista apóstolo Paulo. Mas agora à noite Deus colocou no meu coração falar de um grande evangelista do Antigo Testamento, um profeta Daniel. Eu quero falar um pouquinho sobre esse jovem Daniel. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10 para entender esse contexto desse profeta missionário Daniel. Deus, pelo Espírito Santo, me revelou algumas lições na vida desse homem tão maravilhoso, que assim como eu senti a alegria de receber do Espírito Santo essa palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim a partir do versículo 1: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deva emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. E então, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como
costumava fazer. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, como nós somos dependentes de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Nós lemos aqui a Tua palavra, a história linda de Daniel, Teu servo fiel, que mesmo em terras distantes, não deixou de ser uma carta viva, em que os homens podiam ler, ó Pai. Então nessa noite, que o Senhor também revele a nós o que o Teu Espírito Santo deseja, Pai, como cuidado desta igreja, para que assim como Daniel, nós também, aleluia, no nosso dia a dia, possamos ser essa carta viva em que o mundo possa ler, através da nossa vida, através do nosso comportamento, eles possam ver em nós, assim como viam em Daniel, um Deus vivo, santo e soberano. Revela-nos, ó Deus, a Tua palavra, revela-nos os Teus mistérios nessa noite, ó Pai, e que a unção do Teu Espírito Santo possa estar em nós, e que ao fluir do Teu Espírito Santo, vidas aqui sejam renovadas, sejam tocadas, sejam impactadas, sejam transformadas por Ti, porque o Senhor é especialista em transformar vidas. Assim nós desejamos e pedimos o fluir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que gostoso é ouvir uma história como essa, né? Um texto autoexplicativo. Nesse momento da história, Daniel estava ocupando um cargo importantíssimo. Ele estava entre aqueles que foram separados para supervisionar. Ele estava acima dos sátrapas, ele estava acima dos presidentes e governadores. Ele tem uma posição importantíssima dentro do reino. Era um homem com qualidades notáveis, sabedoria que chamava a atenção, fidelidade como ninguém lá tinha, lealdade, uma administração muito sábia, com resultados positivos. Dentro desse contexto da história em que Daniel está, nesse exato momento, aqueles que concorriam com o seu cargo começaram a ficar incomodados. Começaram a olhar para Daniel como alguém que eles não conseguiam superá-lo. Daniel está dentro desse contexto, e então eles começam a analisar a vida de Daniel, ponto a ponto, e começam a se organizar de que maneira poderiam tirar de Daniel aquela tão grande responsabilidade, um cargo tão importante que ele ocupava. E aí eles começaram a olhar, puxa, Daniel, fiel como ninguém, Daniel, sábio como ninguém, Daniel, honesto como ninguém. Puxa vida, como nós podemos então prejudicar Daniel? E eles então entendem que as qualidades de Daniel eram realmente qualidades insuperáveis pela condição humana. Imagina para você ver, olha a posição que Daniel está, em que os concorrentes olham e dizem: essas qualidades de Daniel vai além do natural. Não é porque ele se preparou demais, não é porque ele tem um QI a mais, mas sabe o que é? Daniel tem essas qualidades porque ele tem uma vida com Deus.
Eles perceberam, olha irmãos, o ímpio percebendo que as qualidades de Daniel, elas só eram possíveis porque Daniel tinha uma vida com Deus, e que nenhuma outra maneira eles poderiam prejudicar Daniel, a não ser tirar dele esta vida com Deus. E então eles conversam, eles chegam a esse consenso de que as qualidades de Daniel, elas são sobrenaturais, é Deus que está na vida dele, e que esse Deus que ele servia o capacitava de tal maneira que o tornava tão relevante dentro daquele governo. Que bom é as pessoas notarem em nós qualidades que estão acima da nossa capacidade intelectual. Que bom, meus irmãos, é as pessoas olharem para nós como uma carta viva e enxergarem em nós qualidades que superam o nosso preparo para tal função. Isso eu estou dizendo em qualquer cargo, em qualquer função. Aquilo que você faz quando se tem uma vida com Deus se torna excelente. Quando você trabalha na condição de alguém que tem uma vida com Deus, logo você se torna uma pessoa de destaque. Seja qual for a sua área, você abre um comércio, logo aquele comércio começa a se destacar, e as pessoas começam a olhar, como é que pode esse comércio se destacar? Aí começam a analisar e verem a vida da pessoa, e começam a dizer, tem algo diferente, que vai além daquilo que ele tem como capacidade comercial, ele tem algo diferente. Nós percebemos, ele tem uma vida com Deus, e essa é a razão dele estar crescendo. E então eles olham para Daniel e entendem isso, que a vida com Deus que Daniel tinha era que realmente o qualificava. Meu irmão, receba essa palavra assim, olha, eu posso ser uma pessoa de destaque aonde eu estou inserido. Eu posso me destacar, seja como professora, como professor, como comerciante, como ajudante, como encarregado, como diretor, como empresário, como dona de casa, como mãe, como filho. Eu posso destacar, desde que realmente eu tenha uma vida com Deus. Porque as nossas qualidades vão aflorar quando nós temos na estrutura uma vida com Deus. Nós estamos aqui nesse prédio, nós estamos vendo paredes aqui, nós temos um teto, acima desse teto há um telhado que nos protege das chuvas, do sereno, do sol. Mas sabe o que sustenta todo esse prédio aqui, em que nós estamos seguros? Você sentou aí com a segurança de que ele não vai desmoronar, não é? Se nós não tivéssemos essa segurança de que esse prédio não vai desmoronar, ninguém estaria sentado aqui tranquilo ouvindo a palavra. Você só está sentado aí confortável e ouvindo essa palavra porque você acredita que a estrutura desse prédio não vai desmoronar. Naturalmente não. Mas o que sustenta essa estrutura toda, que nos faz sentarmos aí seguros, eu aqui estar seguro, é de que aonde não vemos com os nossos olhos,
existe um baldrame, um alicerce com sapatas de ferros entrelaçados, que produziram colunas que nós também não vemos, mas que estão dando a sustentação para esse prédio ter essas qualidades em que nós estamos usufruindo. Nós não estamos vendo, mas está lá na estrutura, a base para a qualidade desse forro de gesso, para essas paredes tão lindas, com os vitrôs aqui, com vidros temperados. Toda essa estrutura está aqui, porque nós não vemos, mas tem uma estrutura que mantém esse prédio em pé, com essas qualidades. Assim é na nossa vida. Daniel apresentava qualidades que chamou a atenção daquelas pessoas, porque na sua estrutura, na base dela, as qualidades que afloravam vinham daquilo que não viam, porque estava na sua intimidade com Deus, estava na sua vida com Deus. Meu irmão, minha irmã, o segredo para que nós tenhamos qualidades em que chamem a atenção do mundo, em que eles desejam esse Deus que nós servimos, é termos vida com Deus. A vida com Deus vai chamar a atenção do seu vizinho, olhando para a sua família. Puxa, essa família é diferente, o trato é diferente, a maneira que um fala com o outro, o cuidado que se tem lá no trabalho. O chefe, o diretor, o proprietário, olhando lá por um vidro a produção da empresa, as pessoas que estão trabalhando, vai ver lá e dizer: puxa vida, tem alguém lá trabalhando diferente, parece que ele tem uma qualidade diferente. E de repente alguém chega, tem mesmo, ele não para, ela não para. Sabe por quê? Porque essas qualidades elas afloram, porque dentro há uma estrutura de uma vida que está na presença de Deus. Daniel chamou atenção por isso, porque eles olhavam e viam no seu exterior, através da sua maneira de viver, qualidades que estavam sendo sustentadas por uma vida com Deus. Quer fazer a diferença? Quer ganhar gente para Jesus, que vale uma alma mais que o mundo todo? Quer ser aí um ganhador de almas, para você chegar nos céus e ter ali, que bom, olha quantas almas, entra para o gozo do seu Senhor, receba o seu galardão. Você quer ser um dos tais que vai ganhar alma, vai ganhar estiva para o Senhor Jesus, vai ganhar o mundo para Jesus? Tenha a vida com Deus, porque as qualidades vão aparecer. Eu disse de manhã, Davi, ele tocava harpa. Haviam muitos músicos no reino. Davi não era o único músico, haviam muitos outros que tocavam para Saul. Saul tinha músicos no palácio, mas eram músicos com qualidade musical apenas. Tocavam, se fosse hoje um teclado, tocavam um baixo, uma bateria, um violão, uma guitarra. Lá eles tocavam a harpa. Davi também tocava harpa. Só que eles tocavam a harpa e Saul não sentia nada, continuava no mesmo estado. Saul continuava perturbado, ou seja, endemoniado. Eles tocavam e não mudavam o quadro na vida de Saul. Mas vai quem lá para o palácio?
aquele que tinha recebido a unção lá na casa do seu pai Jessé. Samuel foi lá, ungiu ele. Ele voltou lá para pastorear, pastoreou, se destacou. Depois é levado ao palácio para tocar agora para Saul, ainda não como rei. Mas quando ele chega no palácio e Saul está lá perturbado, aquele que tem vida com Deus, o baixista que tem vida com Deus, o tecladista que tem vida com Deus, o baterista, o guitarrista, o violonista, aquele que tem vida com Deus, não é só a qualidade musical de uma nota, de uma harmonia, de uma sinfonia. É algo que vai além do natural, porque quando Davi tocava, aleluia, aquele que tinha vida com Deus, a unção do Espírito Santo saía através daquele som, alcançava a vida de Saul. O inimigo não conseguia suportar aquela unção gloriosa que estava na vida de Davi, e fazia toda a diferença, e Saul sentia o alívio quando aquela harpa era tocada na unção do Espírito de Deus. Fruto de uma vida com Deus. Fruto de uma vida com Deus. Daniel é um exemplo para nós, de alguém que faz a diferença, porque tem na base da sua vida uma vida com Deus. E eu aprendo aqui algumas lições. Primeira delas, vida com Deus é renunciar o que nos afasta de Deus. Você quer ter vida com Deus? Tem que se afastar, renunciar daquilo que Deus não se agrada. Porque Ele não vai estar com você em ambientes, em circunstâncias, em situações, em ações, em atitudes que Ele não concorda, que não é do seu agrado. Então, se você quer ter uma vida com Deus, tem que renunciar àquilo que Deus rejeita, aquilo que não agrada a Deus. Daniel nos dá esse exemplo em Daniel 1, 8 e 9. Vamos ler o que diz a Bíblia sobre essa renúncia de Daniel. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E Deus, aleluia, isso é tremendo, hein? Isso é tremendo. Pega isso. O Espírito Santo falou muito forte comigo. E Deus fez com que o homem, o chefe dos oficiais, Deus fez com que o chefe dos oficiais, com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel era jovem. Ele chegou na Babilônia como exilado, cativo. E ele chega diante do chefe e diz assim: olha, eu não quero comer da comida do rei, eu não quero beber do vinho do rei. Daniel sabia a procedência daquela comida e daquele vinho. Ele diz: eu não vou me contaminar com isso. Ele chega diante do chefe dos oficiais, Samuel, um homem importantíssimo também no reino, um homem de confiança do rei, um homem que recebeu uma ordem do rei.
autoridade soberana, o maior. E então chega diante desse homem com a autoridade do rei, que deveria oferecer e que eles comessem da sua comida e bebessem do seu vinho. E aí Daniel, aquele menino ainda, diz: olha, eu não vou comer dessa comida, eu não vou beber desse vinho. Aquele homem tinha autoridade para lançar Daniel até na cadeia, ou dizer: você come e não tem argumento, você tem que comer e ponto, é ordem do rei, e ordem do rei não se discute, se cumpre. Lei é lei, o rei disse e se tornou lei. Sabe, muitas vezes nós olhamos para as situações em que estamos envolvidos, e aí quando nós perdemos essa intimidade com Deus, de uma vida plena com Ele, nós começamos a olhar com os olhos humanos, nós começamos a olhar com os olhos da circunstância, daquilo que nos favorece, daquilo que é bom. Ou seja, pastor, eu fui naquela festinha porque é meu chefe, e se eu não participar daquilo que ele chama, eu vou criar um ambiente constrangedor no meu trabalho. E assim, a posição que eu ocupo, é complicado eu não ir num jantar com eles lá, naquele ambiente, pastor. Então assim, eu estou indo, mas eu estou indo meio contra gosto, eu estou indo porque eu tenho que ir, pastor, porque se eu não for, pode prejudicar o meu trabalho. Aí, sabe, na primeira poda, pode ser o meu nome que vai sair, ou na promoção que eu estou esperando, não vai ser para mim, porque, é meu chefe, pastor. Eu tenho que ir naquele ambiente, eu tenho que ir naquela festinha, eu tenho que participar daquele churrasquinho lá, sabe? Tem algumas coisinhas que eu não concordo lá, mas para o bem-estar, para a boa vizinhança, então eu vou, pastor, porque senão eu posso perder minha promoção ou ser até mandado embora. Eu já ouvi isso, pensando que isso aí é garantia de trabalho, de permanecer no trabalho. É ir na contramão, é perder a vida com Deus. Daqui a pouquinho, no primeiro corte, é você que vai ser cortado. Não adiantou nada as suas festinhas, as orgias em nome do bem-estar no trabalho, porque o primeiro corte é você que vai ser cortado. Pastor, eu fui naquela festinha e eu dancei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque senão eu vou perder meu círculo de amizade, pastor. Como é que eu vou ficar agora com as minhas amigas se eu não entrar naquele sistema delas lá? É a primeira coisa que elas vão fazer na segunda-feira, a hora que eu chegar na escola: aquela ali é esquisita, deixa ela para lá. Parecem situações inofensivas, mas que roubam de você. E o adversário sabe exatamente o ponto que ele quer te destruir. Ele sabe, ele é estrategista. Ele oferece os manjares, igreja. Ele oferece em bandejas de ouro para você olhar e desejar aquilo. Ele não vai mostrar coisas feias para você. Ele vai mostrar em uma estratégia aquilo que ele possa te derrubar, te humilhar, te envergonhar, envergonhar você na sua família, envergonhar você no casamento, envergonhar você na empresa, para que você seja assunto lá na segunda-feira. Você viu aquele irmão, como que ele estava lá no churrasquinho, você viu como é que ele estava fazendo mais do que os outros. Daniel
parecia algo inofensivo. Comer da comida do rei, oh, que orgulho, que privilégio, comer da comida do rei. Eu que sou cativo na Babilônia, exilado, agora tenho o privilégio de comer da comida do rei. Ah, como eu vou ter um bom relacionamento se eu estiver fazendo aquilo que o rei mandou. Daniel não cedeu aquilo que foi oferecido. Sabe por quê? Porque Daniel estava em comunhão com Deus, e aquele que tem vida com Deus sabe rejeitar os manjares que o inimigo coloca diante dele. Consegue identificar as ciladas do inimigo. Porque aqui na oração do Pai Nosso, Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cuidado. Aquele que tem vida com Deus sabe rejeitar os manjares, as tentações que o inimigo coloca. E eu vou repetir: o inimigo é estrategista. Ele vai usar armas que vão tentar te convencer que aquilo é o correto, que aquilo não tem consequências, que aquilo é algo que pode ser levado de uma maneira tranquila, inofensiva, mas não é. E eu quero dizer para você o que diz no Evangelho de João 10:10, parte A: o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Se quer ter vida com abundância que Jesus trouxe, tem que ter vida com Deus, rejeitando as coisas do mundo. Você quer ser bem sucedido no serviço? Rejeita para você ver. Sabe por quê? Eu vou ler de novo. Se você achando que você cedendo você vai ser abençoado, quero dizer para você, com 2 mais 2 é 4. Você vai ser frustrado. Sabe o que levou Davi na cadeira de um palácio? Ele não ceder e permanecer fiel. Olha o que diz aqui: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Sabe, se você rejeitar, Deus vai tocar no coração do seu chefe. Aleluia. Ele pode fazer isso, a vida é dele, ele faz o que ele quer. Ele vai tocar no coração do seu chefe, ele vai ser bondoso com você, ele vai ser bondoso com aquela autoridade, ele vai ser bondoso com você. Sabe por quê? Porque é Deus que move, é Deus que quebranta para que você seja abençoado e aquele homem tivesse simpatia por ele. Tenha uma vida com Deus que o seu patrão vai ter simpatia com você. Tenha vida com Deus que os seus vizinhos vão ter simpatia com você. Tenha vida com Deus que os seus amigos sim vão ter simpatia com você. Tenha vida com Deus que todos vão desejar estar com você, porque vão ver qualidades que no mundo não tem. É só aquele que tem vida com Deus é que pode existir e viver nelas. Outra coisa que Daniel nos ensina: vida com Deus é buscar em Deus o socorro. Aquele que não tem vida com Deus se desespera nas adversidades, não sabe para onde ir, aonde se pegar.
Mas e os crentes, pastor? Não tem lutas? Lógico, no mundo tereis aflições. Os justos passam por muitas aflições, o salmista vai dizer. Nós sofremos com as adversidades, nós sofremos com os problemas. Nós acabamos de levantar um clamor pelos missionários, nós levantamos um clamor por aqueles que estão sofrendo com a guerra, porque nós estamos sujeitos, todos estão, consequências. Só que nós que estamos em Deus, não nos desesperamos. O salmista diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. Muitos buscavam socorro nos montes, mas não eram recompensados, porque aqueles que estavam ali não podiam fazer nada. Mas logo ele responde a mesma indagação e a sua pergunta. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sei em quem tenho crido, que é poderoso, e a minha vida com Ele me dá essa garantia de ser mais do que vencedor. Aleluia. Vamos ver Daniel. Em um certo momento, o rei tem um sonho, e aquilo perturba o rei. O rei perde o sono com aquele sonho e fica inquieto. E ele diz: agora os astrólogos, os sábios, os feiticeiros, os magos vão ter que interpretar o meu sonho, vão ter que revelar e interpretar. Se não fizerem isso, tentando me enganar, todos serão mortos. Todos os sábios, astrólogos, feiticeiros, magos, todos serão mortos no meu reino. E a sua família e as suas casas se tornarão monturo. Esse é o contexto. E Daniel, servo fiel, que tem uma vida com Deus, está dentro desse contexto. Ele faz parte dos sábios, que agora tinham essa incumbência de revelar e interpretar o sonho. Ou seja, se não houver essa interpretação através de uma revelação, eu vou morrer. E eu quero dizer para você, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês vão morrer também. Então vamos fazer o quê? Olha o que diz aqui a Bíblia, a atitude daquele que tem vida com Deus. Desesperou? Está no meio da luta, vou me desesperar. Eu estou na crise, e agora, pastor? Eu sou motorista e o combustível subiu, como é que eu vou fazer para viajar? Eu vou me desesperar? Olha o que Daniel fez. Daniel 2, 17 e 18. Daniel, quando soube o que o rei tinha dito, olha, se não revelar e interpretar, vai morrer. Daniel, João, voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Não mudou. Essa é a receita para mim e para você. Está na dificuldade, está na luta, está na crise, a receita está aqui, é a mesma daquele que tem vida com Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 6,6. Mas isso foi para Daniel, a atitude dele, voltou para casa, se fechou e orou. E eu quero terminar nesse contexto dizendo: Deus ouviu a oração de Daniel, Sadraque e Abednego, revelou o sonho e deu a interpretação. Daniel voltou, orou e agradeceu primeiro, e depois foi contar ao rei.
Ou seja, Deus deu a ele o livramento. Deus recompensou Daniel, Sadraque e Abidnego. E olha como Deus é tão bom, e como que aquele que tem vida com Deus transborda na vida dos outros. É isso que acontece. Se você tem vida com Deus, você vai transbordar na vida dos outros. Você vai transbordar lá na empresa que você trabalha, você vai transbordar lá na casa para os seus vizinhos, você vai transbordar na escola, você vai transbordar aonde você estiver, quando você tem vida com Deus, porque através daquilo que Deus recompensou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nenhum feiticeiro, nem os astrólogos, nem os magos e nenhum sábio morreu. Poupou-se a vida de todos eles por alguém que tinha vida com Deus. E olha o que diz aqui em Mateus 6,6, a receita para mim: mas quando você orar, vá para a sua casa, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, faça como Daniel, vai para casa, está com problema, pastor, agora estou desempregada, pastor, agora estou desempregado, pastor, eu estou passando por dificuldades, e o meu comércio, como é que vai ficar? E a minha empresa, e assim, e aquilo, vai para casa, faz como Daniel, aquele que tem vida com Deus, vai para casa, não fica desesperado, mas vai usar a arma que tem, a oração, joelho no chão. E olha aqui, o Senhor Jesus nos ensina, e Mateus nos escreve: mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e fale com o seu pai, ore com o seu pai que está em secreto, e então o pai que vê você em secreto, o que ele vai fazer? Ele te recompensará. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Está aí a receita. Quem tem vida com Deus não se desespera, mas confia e é recompensado. Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma bênção para aquele que tem vida com Ele. E para encerrar, a hora passa, eu judio deles. Vida com Deus é não desistir diante das dificuldades. Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, daquela leitura introdutória que eu fiz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, quando os inimigos, os concorrentes quiseram pegar Daniel, então foi feito aquele decreto, ele foi assinado. E quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido publicado, foi para casa, de novo. Aleluia. Ele foi para onde, pastor? Para casa, para o seu quarto. Aleluia. E então no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer. Vida com Deus é contínua. Tem gente que até corre para o quarto, mas só no momento da dor. A dor foi embora, o quarto ficou ali esquecido. Daniel continuou fazendo o que sempre fazia. Daniel tinha um cargo importante, sim ou não? Sim. Esse cargo importante exigia muita responsabilidade, sim ou não? Ocupava muito tempo de Daniel, sim ou não? Com tudo isso, Daniel mantinha a sua vida de comunhão com Deus, cedo, de tarde e à noite. Por que você não está vindo na igreja, meu irmão? Ah, pastor, estou trabalhando demais. Por que você não está participando mais do grupo de louvor? Ah, pastor, tem muita coisa para fazer. Por que você não canta mais com as irmãs? Ah, pastor, está complicado demais. Deus abençoa
E a bênção se torna contra o próprio Deus, porque passa a ser empecilho para você ter uma vida de comunhão com Ele diária. Daniel era importantíssimo, cheio de responsabilidade, tinha que prestar conta, ele tinha que administrar, mas isso não tirava dele uma vida de contínua comunhão com Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Se as coisas da sua vida que Deus tem te dado, te recompensado porque Ele é bom, não está tirando você da comunhão com Ele, daquilo que Ele te deu, contando com você, que Ele te capacitou para aquilo, e aí você olha para as coisas e diz: agora não dá mais. Daniel abraçou tudo aquilo que foi dado a ele, mas não deixou de ter uma vida de comunhão com Deus. A vida dele estava em Deus, e ele sabia e não abria mão, que ele só podia ser mantido naquela condição, ele só seria sustentado naquela condição se ele continuasse tendo vida com Deus. Então que você receba essa palavra. Se tem algo que está te roubando de uma vida com Deus, abandone, vai para Deus, porque só Ele que vai te sustentar num patamar que vai chamar a atenção daqueles que veem em você, esse Deus vivo, santo e soberano. Os cargos não roubaram dele. O rei reconheceu que Daniel tinha uma vida de comunhão com Deus. E eu quero só encerrar, pode vir aqui, não sei quem que vai, se é o louvor, pode vir já. Eu quero ler. Enfim, Daniel foi jogado na cova. O rei sabia que ele era um homem que tinha uma vida com Deus. E olha o que acontece no capítulo 6, versículo 19 ao 22. Depois que Daniel passou um dia e uma noite lá na cova dos leões, Daniel foi jogado na cova dos leões famintos. Eles deixaram de alimentar os leões para que pudesse, assim que Daniel caísse lá, triturar Daniel. Mas aquele que tem vida com Deus pode ir para a cova dos leões, pode ir para a fornalha de fogo ardente, pode ir para a cadeia como Paulo e Silas, pode ir aonde o inimigo quiser lançar você, mas Deus vai estar cuidando de você, porque você tem vida com Ele, é Ele que te protege, é Ele que te blinda. Então não abra mão disso, irmãos, não abra mão disso, pelo amor de Deus, que essa palavra entre nos seus ouvidos, mas não fique no seu intelecto, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faça com que ela desça no seu coração nessa noite, e que você coloque em prática e faça uma conversão na sua vida. Se você está perdendo a comunhão com Deus, diz: não, eu posso abrir mão de tudo, mas não abra mão da minha vida com Deus, porque Ele me sustenta, Ele me protege, e é Ele que me recompensa. Oh, aleluia! Aleluia! Olha o rei, o que ele diz: só quem conhece as qualidades de quem tem vida com Deus pode falar o que o rei falou, irmão Rosângela. Porque é insano alguém que é jogado numa cova de leões famintos, e você ir lá chamar aquela pessoa pelo nome. É algo insano. Como é que você vai chamar alguém pelo nome sabendo que ele foi jogado numa cova de leões famintos? Só quem exala uma vida com Deus é que pode fazer com que as pessoas agem dessa maneira. Olha o rei, um rei, homem sábio. Como é que ele se apresenta no outro dia de manhã? Ele não dormiu de noite, não via a hora de amanhecer o dia para ir lá na cova. Alguém natural iria lá ver pedaços de ossos, talvez o crânio.
Essa era a visão que deveria o rei ter. Mas olha como é que o rei foi até lá. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Ele foi correndo lá. Quando ia se aproximando da cova, nem chegou lá. Mas quando ele já estava se aproximando, olha o que ele fez. Chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus. O ímpio vai ver isso na sua vida, meu irmão. O ímpio vai ver isso na sua vida, minha irmã. Ele vai conseguir identificar que há um Deus vivo na sua vida, aleluia. Se você tiver vida com Deus, aleluia. Oh, aleluia. Ele identifica que nem a cova dos leões famintos podem te tragar. Ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve de vez em quando, a quem você serve, que jeito, Daniel? Continuamente. Eu sei que você tem vida com Ele, Daniel. Ele pode te livrar dos leões, Daniel. Daniel respondeu: aleluia! Ó Rei, vive para sempre. Ricana! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Talvez hoje você ainda esteja na cova, mas você poderá gritar: vive, ó Rei, para sempre. Aleluia! O meu Deus, aquele que eu tenho vida com Ele, o meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Aleluia! Pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti não cometi mal algum. Ó Rei, isso é vida com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Oh,